música, os dramas, a indústria da beleza, tudo isso tem ganhado popularidade em todo o mundo e não seria diferente aqui no Brasil. Dados do governo coreano estimam que existam cerca de 70 milhões de fãs da chamada Hallyu, a onda coreana em todo o mundo. Para se ter uma ideia, esse número aumentou mais de 230% em relação a 2014. Para falar sobre isso, hoje eu converso com a Daniela Mazur, doutorando pela Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do assunto, e também Gustavo Balducci, repórter da revista Capricho, e outras publicações também com foco na onda coreana. Primeiro a gente vai conversar com a Daniela. Vamos ver se a Daniela já está aqui com a gente. Boa tarde, Daniela. Olá, tudo bem? Tudo é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Está me ouvindo direitinho? Estou. Você também está me ouvindo bem? Estou. Tudo certo. Beleza. Então vamos começar. Eu não conhecia esse termo Hallyu, onda coreana, antes desse projeto com a embaixada. De onde que vem esse termo? Conta pra gente. Então, a Hallyu, né, ou onda coreana, como é a tradução direta para o português, é um fenômeno cultural, né, esse momento de ascensão dos produtos culturais sul-coreanos na arena internacional. Na realidade, essa denominação faz parte de um momento em que não deu mais para não perceber o quanto esses produtos estavam em destaque no cenário, especialmente regional do leste da Ásia. Então, esse nome foi ligado especialmente a esse aumento de consumo. A ideia de Hallyu, né, veio de um momento dentro da China em que a ascensão desses produtos estava realmente em grande destaque, dado pelos jornalistas da época que perceberam essa ascensão e perceberam que, na realidade, era um grande fluxo de influências culturais que estava entrando na China. Então, por isso, onda coreana, que veio dessa ideia de Hallyu, que significa diretamente fluxo da Coreia. E a gente Pode falar, desculpa. A gente vê que esse movimento é muito abrangente, né? A gente encontra moda, gastronomia, música, beleza, realmente atinge todos esses segmentos. Sim, a onda coreana, ela é um grande universo cultural, na realidade, né? Abrange televisão, com os dramas de TV, também outros programas, outros tipos de formatos televisivos, como reality show, por exemplo, a música, especialmente o K-pop, gastronomia, o próprio idioma também faz parte dessa ascensão cultural, além, obviamente, da estética, da moda. Eu falo muito para os meus alunos, para as pessoas com converso, especialmente sobre o assunto, que a onda coreana hoje, ela não é só parte de um movimento de exportação de produtos culturais, mas também é uma ascensão de um estilo de vida que a Coreia do Sul hoje leva ao resto do mundo. E essa onda é tão forte, eu pude perceber que ela tem despertado o interesse de pesquisas acadêmicas também, né? Como é o meu caso, né? Há 10 anos já que eu estou dentro desse universo, né, da onda coreana, primeiramente como fã, e logo depois eu tive a oportunidade dentro da minha universidade, dentro do meu curso de estudos de mídia, na UF, em que eu pude expandir esse meu interesse pessoal para a minha área profissional. Então, eu pude começar, dentro de sala de aula, e junto do apoio dos professores, né, a escrever artigos e compreender um pouquinho melhor o que esse movimento, que vinha de um lugar tão distante, né, do outro lado do mundo, geograficamente e culturalmente distante de mim, representava dentro aqui do meu contexto brasileiro. Então, essa ascensão, esse destaque da onda coreana na academia não é só parte de uma movimentação aqui no Brasil, é uma movimentação global. A gente tem visto como a Coreia do Sul, dentro da perspectiva da onda coreana, está tendo uma abertura muito grande em meio às revistas acadêmicas e outros tipos de publicações acadêmicas em geral, e aqui no Brasil, no meu caso, a gente está podendo abranger assuntos diversos da onda coreana, desde dos produtos culturais em si, né, como os dramas coreanos, o K-pop, a sua força peculiar cultural, mas também como esses produtos e essa ascensão coreana em meio à arena internacional está sendo positiva, especialmente dentro da perspectiva diplomática, política, econômica,
dentro dessa nova dinâmica internacional de entendimento do que é a Coreia do Sul, do que é o leste da Ásia hoje. E quais resultados essas pesquisas já nos ofereceram? Por exemplo, um perfil dos brasileiros que consumem cultura coreana. Onde eles estão? É possível fazer um mapeamento, um panorama? Claro, assim, sabe, especialmente dentro da perspectiva regional, um recorte estadual, assim, a gente tem muita noção de como está havendo um grande crescimento, uma grande compreensão do que é a cultura coreana aqui no Brasil. Mas, especialmente, nós estamos compreendendo, dentro da pesquisa, como essa influência da cultura coreana aqui no Brasil está se expandindo para essa questão de um estilo de vida, como o consumo dos dramas de TV, o consumo do K-pop, dialoga em diferentes vertentes sociais e vertentes pessoais dessas pessoas, desses fãs, né, que estão interessados nesse consumo. Então, por exemplo, é claro que ter uma noção de Brasil demanda, né, uma pesquisa gigantesca. Nós estamos falando de um país de mais de 200 milhões de pessoas, mas nós temos uma compreensão direta de como, desde o início, né, da década passada, de 2010, existe um crescente muito, muito claro desse consumo estar se aproveitando de um espaço cultural positivo aqui no Brasil, especialmente dentro da internet, né, desse nicho online, e também como essa percepção da cultura coreana em meio aos fãs está mudando tanto a ideia pessoal dessas pessoas sobre a Coreia do Sul, né, o país, e como também esses produtos culturais estão modificando a ecologia desse espaço, né, em meio ao Brasil, e como nós compreendemos o país e essa cultura que, como eu disse antes, é tão distante culturalmente, geograficamente de nós, e hoje nós podemos criar novas perspectivas sobre ela. Essa onda, ela atinge realmente mais os jovens ou tem também um público diversificado? O que você percebe? Sem dúvida, os jovens são os grandes consumidores da onda coreana aqui no Brasil e no mundo, assim, né? É um perfil que se repete em diferentes países, abrange especialmente mulheres aqui no Brasil e também no resto do mundo, mas segundo as minhas pesquisas e pesquisas gerais de outros acadêmicos de outros países, e como eu disse, a onda coreana está em grande destaque na academia internacional, assim, quando a gente fala dentro de uma arena global, esse destaque para os jovens, é claro, mas, ao mesmo tempo, nós temos um consumo crescente muito forte de diferentes faixas etárias, especialmente dentro da casa dos 20 aos 50 anos de idade. Então, nós percebemos o potencial dessa cultura, né, desses produtos culturais da onda coreana, dialogar com diferentes idades e fazer sentido para diferentes pessoas dentro de perspectivas culturais e também perspectivas de idade, né, perspectivas de vivência muito diferentes. Ok, Daniela, eu vou conversar um pouquinho com o Gustavo. Você fica aqui com a gente, por favor, que a gente já volta, tá? A gente já volta a conversar. Gustavo já está aí? Sim. Olá, Gustavo, boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo já? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem. Então vamos lá. Do ponto de vista da imprensa, Gustavo, como você tem observado essa dinâmica do Hallyu? Os jornais de hoje, eles têm dado mais atenção para essas pautas do que no passado recente? Então, como eu costumo sempre dizer, assim, quando a gente parte da pesquisa para entender a cobertura da cultura coreana, do K-pop em específico, a gente tem aí um paralelo muito legal de que a cobertura ela sempre existiu. Só que antes ela sempre foi feita pelos fãs. Então a gente tem aí os fandoms produzindo conteúdo de excelência, né, até hoje. A gente tem sites e portais especializados nisso, que também, em grande maioria, é feito por fãs. E aí, tudo isso acontecendo em paralelo conforme a onda coreana foi atingindo, né, foi chegando aqui no Ocidente. E tudo isso junto com o crescimento das redes sociais, que, sem sombra de dúvida, é o maior aliado aí da cultura coreana, talvez. E aí, quando a gente parte para a cobertura da mídia especializada mesmo, aí dos veículos, dos jornais, revistas,
a gente tem, de um jeito mais sutil, isso acontecendo. É claro que é legal ressaltar também que a cobertura economicamente e politicamente ela já acontecia, né? Então a gente já tinha uma cobertura sobre a Coreia nesses dois segmentos, mas culturalmente não. Então, culturalmente, a gente teve aí um gap um pouco maior, e conforme a Hallyu, ela foi crescendo aí desde o final dos anos 90, né, tipo, passando nos anos 2000 e chegando agora, esses assuntos começaram a pipocar um pouco mais na mídia internacional. A gente tem aí, talvez, um dos maiores exemplos disso, que foi em 2012, com o Psy, com o Gangnam Style, e aí isso tomou conta, né, das manchetes, ela virou referência do que era, do que estava sendo produzido, do que estava acontecendo ali na Coreia naquele momento, e isso abriu as portas assim para uma série de outros segmentos que foram chegando, desses conteúdos culturais, para que começassem a ser abordados, né, pela mídia ocidental. E aí ocidental a gente falando aqui de América, Europa. E é muito legal que, acho que depois desse momento, a mídia começou a voltar mais os olhos, do mesmo jeito que a mídia também percebeu que o barulho que os fãs, o barulho que as pessoas que consomem essa cultura também produzem. Então, tudo que reverbera, né, na internet acaba chegando na mídia também. E eu acho que tá sendo construída essa cobertura, mas a gente já tem, hoje em dia, grandes veículos, portais falando sobre isso, uma movimentação aí muito legal acontecendo. Então, eu acho que a mídia ela já atende essa demanda, ela já percebeu que existe essa influência muito grande, muito forte. Ainda está sendo construído, mas acho que a mídia ela acordou assim, para a cultura coreana e para a Hallyu em específico. Mas me conta mais, hoje você vê espaço mesmo para jornalistas como você, que são apaixonados, apreciadores, né, da cultura coreana, produzirem trabalhos profundos sobre o assunto? Como é que você vê esse cenário atual mesmo? Uhum. Sim, acho que sem dúvidas existe muito espaço ainda. Como eu falei, é uma cobertura que está sendo construída. A gente tem aí, como eu falei, a partir de 2012, alguns assuntos pipocando e acontecendo, mas acho que foi a partir de 2016, 2017 que os veículos começaram a ter categorias específicas dentro, editorias específicas, como o que aconteceu comigo, né? Então eu sempre fui, também assim como a Dani, parti primeiro como fã e depois trouxe isso para o meu trabalho. Então a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços, e é muito legal que hoje os veículos eles estão atrás de pessoas que entendam de fato sobre o assunto. A gente tem aí, eu acho que uma demanda muito alta também para desmistificar certas coisas, então a gente tem essa cobertura acontecendo, mas a gente ainda acaba caindo em alguns equívocos. A gente tem veículos que, de alguma forma, reproduzem questões orientalistas, eles ainda não conseguem retratar diretamente sobre essa cultura, acaba sendo um pouco desrespeitoso, a gente cai em fetichização, tem uma série de problemas aí que a mídia internacional ela ainda está sendo moldada, ela ainda está se aprimorando para fazer essa cobertura completa. Agora, então, acho que existe sim muito espaço para isso, e é isso. Acho que cada vez mais assim tem surgido novos colegas, conheço muita gente já que também começou a virar especialistas, né, da cobertura de K-pop no Brasil. Então, eu acho que é um espaço que ainda tem muito, muito a crescer. Eu ia te perguntar, você como fã, quando que surgiu como essa paixão pela cultura coreana? O que você tem mais para destacar em relação a isso? Uhum. Acho que assim, também acompanha há muitos anos tudo isso, e inclusive acho que a minha maior motivação para trazer isso para o meu trabalho foi de que eu sempre senti uma falta de representação dentro da cobertura, sabe? Eu sempre, por ser fã e por consumir esses conteúdos há muito tempo, a gente sabe, a gente entende o que estava sendo produzido, e quando a gente vê essas informações chegando na mídia, a gente sentia muita falta. Eu senti muita falta de uma cobertura mais completa, mais ampla. Então, se a gente vai falar sobre um tema, por que a gente não se aprofunda cada vez mais nisso? Por que a gente não traz um especialista na área para falar sobre isso? Então, eu acho que a minha história como fã, até chegar no profissional, teve esses dois momentos, assim, de entender que existia uma falta
no mercado de profissionais que estavam especializados e que trabalhavam com isso já. Então, foi uma ponte muito legal, assim, dentro do meu espaço, do meu universo, e foi muito ótimo ver como os veículos, principalmente os que eu trabalho, como eles também enxergaram essa necessidade, sabe? Então, desde que eu entrei na Capricho, por exemplo, sempre foi essa ideia de que a gente precisa trazer alguém especialista na área, alguém que estuda, pesquisa isso há anos, está em contato direto, para trazer uma cobertura completa e uma cobertura responsável, né? Então, acho que é isso. Legal, agora eu quero ouvir a opinião dos dois. Daniela ainda está aí? Então, gente, é o seguinte, a gente sabe que as ondas são passageiras, né? Até onde vai a onda Hallyu? Ela tem um limite? Daniela, Falar pode do responder. futuro, pode ser? Pode. Falar do futuro é sempre muito difícil, né? Porque a gente não tem como ter uma noção clara do que vai vir a acontecer, mas essa indagação sobre o futuro da Hallyu, os limites, até onde ela pode se expandir, não é um debate recente, assim, desde que ela começou a crescer ao ponto de ser ao ponto de poder se estruturar no mercado internacional, que se pergunta até qual é a capacidade da onda coreana como um fenômeno de exportação, né? Então é difícil responder isso, mas o que a gente pode perceber de hoje é que a onda coreana já está se atualizando segundo os mercados no quais ela entra, né? Então, eu acho que boa parte dessa limitação e do futuro que está para vir, né, faz parte de uma construção da indústria cultural sul-coreana de continuar se atualizando segundo essas novas perspectivas que os mercados estão pedindo, né, especialmente esse mercado agora que não é só regional, não é só transnacional, mas sim global. Então, são múltiplas influências e múltiplas formas de se fazer cultura. Então, é importante a onda e a indústria sul-coreana continuar pensando essas questões, mas eu acho que o mais interessante agora é a gente pensar como a onda coreana está se apresentando, como eu disse antes, como um estilo de vida. Então, antes, a onda se ancorava apenas nesses pilares de exportação de produtos. De uma forma ou da outra, foi o que levou, obviamente, a esse momento hoje, que a gente fala sobre um estilo de vida sendo o grande produto de exportação da Coreia do Sul. Então, eu acho que dessa forma, né, a gente começa a pensar quais são as possibilidades da onda coreana a longo prazo. Então, nessa perspectiva, eu acho que nós temos ainda bastante tempo de desenvolvimento e capitalização dessas questões que eu acredito que sejam positivas para a Coreia do Sul, especialmente nesse momento em que a Ásia está construindo um destaque muito positivo dentro da arena internacional, especialmente dentro dos conceitos que a gente fala de ideais ocidentais, e está conseguindo se estruturar nesse meio de forma mais interessante dentro da perspectiva cultural, dentro da perspectiva econômica. Ok, Gustavo, Legal. E a sua opinião? Essa onda é passageira ou não é? Bom, eu concordo totalmente com a Dani, assim, eu acho que eu costumo pensar que dentro do âmbito, assim, da cobertura, né, da mídia, falando do meu espaço, eu penso, assim, que a onda, ela já chegou, então, assim, essa questão de entender que toda essa expansão cultural, ela já atendeu, a gente já sabe que as pessoas, elas conhecem, seja alguns exemplos, de música, de beleza, de entretenimento. Então, eu acho que a gente já está nessa segunda etapa também de como fazer a onda ficar, sabe? Eu acho que a onda ela já está aqui, a gente já entende essa produção cultural, e eu acho que, como a Dani disse, que existe essa demanda agora de entender, talvez, novas perspectivas, entender essas demandas que o mercado está exigindo, que as pessoas estão pedindo, e eu acho que é muito amplo e muito legal, porque a gente vê, por exemplo, antes os K-dramas, eles só eram acessados através de aplicativos de streaming específicos, e hoje você tem aí eles chegando na Netflix e em outros lugares muito mais fáceis de serem consumidos. Você tem a música acontecendo em programas de TV, você tem aí o cinema, acho que depois de Parasita, isso abriu, de alguma forma, o olho para a gente consumir melhor e dar mais espaço para esses conteúdos acontecerem aqui. Então, a gente já tem filmes coreanos chegando na TV aberta, por exemplo, que é muito legal. E acho que
tá rolando esse entendimento, sabe, de que esses conteúdos, eles têm potencial, eles são produzidos com excelência lá já, eles já dominam um espaço ali na Ásia, e cada vez mais eles podem disputar com os conteúdos daqui, sabe? Então, eu acho que existe essa valorização também, que eu acho que é bacana. E a música, o que a gente vê aí de exemplo, de que ela domina já as premiações aqui no Ocidente, ela tem uma representação muito grande na internet, então, assim, eu acho que a onda, ela já chegou, já se estabeleceu, e aí eu acho que a gente está nesse segundo momento, sabe, de entender o que é esse pós-Hallyu, o que é essa neo-Hallyu, sabe? Ok, eu vou ler aqui alguns comentários do pessoal, daqui a pouco a gente parte para as perguntas também dos internautas. Renata Peixoto de Oliveira, a Coreia é um país que tem fã-clube, sou docente e pesquisadora da área de RI. A partir deste ano, pelo contato com a cultura coreana, comecei a me interessar. Hashtag Coreia em Casa. Maria Inês, eu tenho mais de 60 anos e sou apaixonada pela Coreia. No máximo, em 3 anos, irei conhecê-la pessoalmente. Legal. Querole Daiane, para se apaixonar pela Coreia, não tem barreira de idade. Maria Elisa, realmente a cultura e muito sobre a Coreia é interessante para várias faixas etárias. Eu, com os meus 72 anos, tenho grande interesse sobre a Coreia e suas vivências em geral. Obrigada pelo carinho aí, Maria Elisa. Daniele Choi, parabéns pelo evento, mais um dia sendo muito produtivo e o conteúdo muito interessante. Usou também a hashtag Coreia em Casa. Então, vamos às perguntas dos nossos internautas. Temos aqui a pergunta da Carolina de Sante para a Daniela. A Daniela pode comentar sobre as pesquisas que ela desenvolve? Fiquei curiosa. Nossa, muito obrigada pela pergunta. Eu tenho muita alegria de falar da minha pesquisa, porque já são 10 anos que eu estou nessa leva de compreensão do que a Coreia do Sul representa dentro desse cenário internacional. Então, para mim, é uma alegria falar sobre isso. Como eu disse, eu sou doutoranda, estou no meu 3º ano de doutorado já, então já tenho aí um histórico de pesquisa que já é bastante grande. Eu produzi um TCC na graduação, né, falando especialmente sobre dramas de TV, que é o meu grande interesse de pesquisa desde o início, porque antes de eu ser uma pesquisadora de Hallyu, eu sempre me interessei nas pesquisas sobre televisão. Então, os dramas de TV sempre me chamaram muita atenção. Então, minhas primeiras pesquisas foram direcionadas a isso, especialmente aos dramas Reply, que é o Reply em 1997, né? Na Netflix está como Responde em 1997, 1994 e 1988, que eu analiso dentro dessa pesquisa essa atualização do passado recente da Coreia do Sul. Então, eu tenho muito interesse sobre essa construção da onda coreana em favor de uma ideia nacional. No mestrado, eu expandi essa pesquisa, sempre com muito foco, como eu disse, nos meus interesses ligados aos estudos televisivos, e agora, no doutorado, eu estou abordando muito mais a ascensão desses polos periféricos, né, esses polos não ocidentais de produção cultural, como é o caso da Hallyu, nesse momento que a gente está chamando agora de mundo pós-ocidental, em que a Ásia, o leste da Ásia em específico, está conseguindo construir uma reputação internacional ao ponto até mesmo de colocar em xeque o que a gente conhece como os ideais ocidentais. Então, esse é o meu... a minha linha de pesquisa atual muito centralizada, mas os meus artigos eu falo de assuntos diversos. Já estudei sobre o consumo de gastronomia sendo incentivado pelos dramas de TV aqui no Brasil, também tenho alguns artigos falando sobre as traduções culturais de séries americanas na Coreia do Sul, já publiquei em livros especializados, artigos acadêmicos, então os meus interesses de pesquisa dentro da onda coreana eu tento diversificar da forma maior possível, assim, né? Especialmente porque eu acredito que a minha missão como pesquisadora é não só analisar e trazer conteúdo crítico sobre o assunto, mas também democratizá-lo, né? Especialmente traduzindo algumas questões que estão dentro do âmbito internacional, que acabam ficando presos nesse âmbito internacional, dentro da escrita do inglês, né?
Então, a minha grande ideia, eu falo que a minha grande missão é trazer conteúdo sobre a Hallyu, como eu falei, crítico, muito bem pensado, trazendo diversas abordagens, mas trazendo ele para dentro do âmbito do português, para que nós, brasileiros, possamos juntos pensar essas questões dentro dessa perspectiva muito importante, que é da onda coreana e é da ascensão da Coreia do Sul no cenário internacional. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz. É um trabalho bem extenso, bem diversificado. Agora temos uma pergunta da Andresa Basso para o Gustavo. Gostaria de saber como essa onda cultural coreana está afetando as formas de fazer negócios no Brasil. Está se aplicando somente a empresas coreanas no Brasil? Há muitos estudos nessa área? Eu acho que já chegou no âmbito de democratizar esse conteúdo chegando em outras empresas, em outros mercados. Então, a gente tem aí uma produção, quando você parte, por exemplo, pelo recorte da beleza. Então, você tem cada vez mais marcas procurando fazer parcerias, entendendo como esse consumo acontece lá e refletindo aqui. A gente tem essa parte também do entretenimento, né? Então, um exemplo aí muito grande é a Netflix, que tem sede em vários países. Então, a produção de lá reflete muito na produção daqui. Então, você tem esse exemplo que já está chegando em formatos que estão se espelhando nos formatos de lá para produzir conteúdo. Eu acho que reflete muito também até nos próprios influenciadores, que você tem aí uma série de pessoas que produzem conteúdos específicos e voltados para K-pop e cultura coreana. Então, isso se tornou um mercado também, se tornou tipo um lugar muito legal, habitado por muita gente com conteúdos interessantes, bacanas. Eu acho que existem outros segmentos, acho que a gastronomia também é muito legal, acho que isso se espalhou já. A gente teve aí um boom muito legal sobre os pratos, sobre a culinária, sobre os cursos de gastronomia, né? Então, cada vez mais você tem aí espaços que estão cedendo, ensinando e querem repassar esses conhecimentos que são tão essenciais e tradicionais na Coreia aqui no Brasil. Então, eu acho que esse mercado já abriu muito, assim, né? O leque é bem grande aqui no Brasil. Acho que as empresas elas estão de olho nisso cada vez mais. A gente tem aí também parcerias muito, muito significativas acontecendo. Então, você tem aí, por exemplo, agora o BTS lançou uma coleção que chegou aqui no Brasil. Então, eu acho que, assim, é um reflexo muito grande já. Acho que a gente já pode falar que não está muito fechado só, sabe, esse segmento. Acho que já abriu muito e tem muitas empresas trabalhando com tudo isso já. Ok, agora uma pergunta da Yasmin Secron para Dani. Dani, pode explicar brevemente a ascensão da Hallyu no Brasil através da internet 2.0 e o porquê o termo New Hallyu ainda está em discussão? Nossa, Yasmin é minha amiga. Muito obrigada, beijo para Yasmin. Conhece minha pesquisa, já sabe bastante sobre a minha jornada dentro dessa perspectiva da academia. Mas, por fim, a Hallyu, ela chegou aqui no Brasil, assim, a gente pode falar concretamente, no início dos anos 2010, né? Foi que eu estava conversando um pouquinho antes aqui com vocês, quando começaram a chegar os primeiros grandes shows, os grandes eventos de fã, eventos também patrocinados e organizados pelo governo da Coreia no Brasil, pela embaixada, consulado. Então, é nesse momento, em 2010, que a gente enxerga de forma concreta como a Hallyu está se estruturando e se espalhando pelo Brasil, através desses eventos, dessas grandes demonstrações desse consumo nichado, que é o da onda coreana aqui no Brasil. Porque, como a Yasmin disse, né, a internet, o espaço online, a Web 2.0, para quem não sabe o que é a Web 2.0, é esse espaço focado especialmente nas redes sociais, é um ambiente que é o mais propício e o mais interessante aos fãs aqui da onda coreana aqui no Brasil, uma vez que a mídia tradicional aqui no Brasil ainda não dá essa abertura tão concreta, tão grande para esses produtos culturais, né? A gente não vê, por exemplo, na Rede Globo a exibição de dramas, uma ou outra vez, como o Gus falou, nós temos a exibição de alguns filmes, mas ainda é uma construção muito limitada, né? O que a gente está vendo agora, um pouquinho mais encorpada, é a chegada das músicas do K-pop em programas
clipes e nas rádios, né? E eu falo isso da perspectiva minha, que é carioca, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, a gente vê, às vezes, tocando nas rádios. Então, a internet é o grande espaço da divulgação, do alcance e do consumo da onda coreana aqui no Brasil. Tanto que, como o Gus falou, nós temos uma representação, né, uma presença muito forte dos dramas coreanos, por exemplo, na plataforma da Netflix, né? Mais de 100 títulos entre filmes, reality shows e dramas, que agora, de uma forma ou da outra, acaba sendo uma forma de consumo mais direta dos fãs da onda coreana aqui no Brasil, uma vez que a Netflix tem mais de 10 milhões de clientes aqui no nosso país, né? Então, de uma forma ou da outra, é uma plataforma que a gente pode falar que é mais globalizada, acaba entrando mais nas casas das pessoas, de uma forma ou da outra, é uma mediação importante para que diferentes pessoas que não conhecem a onda coreana, ou até mesmo as que conhecem, possam conhecer novos produtos e outras formas de se entender esse fenômeno cultural, né? Então, e sem contar, obviamente, das redes sociais em geral, onde os fãs se organizam, onde os fãs também trocam informações. Então, a Web 2.0, sem dúvida, é o grande instrumento de divulgação e de crescimento, não só aqui no Brasil, desse fenômeno cultural que é a onda coreana. Então, sem dúvida, é muito importante. E sobre a Neo Hallyu, é muito interessante que ela falou sobre isso, porque é ainda um termo em discussão, porque nós podemos dividir a onda coreana em diferentes categorias ligadas a momentos diversos desse crescimento, né, dessa atualização da onda. Então, por exemplo, isso falando da perspectiva muito acadêmica, né, existem autores que discutem a divisão da Hallyu, né, da onda coreana, em 4 fases, assim, Hallyu 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, cada uma com foco em um produto que era a grande porta de entrada para a onda coreana, né, para a cultura sul-coreana. A Hallyu 1.0 seria os dramas TV, que foram os grandes produtos de abertura desse espaço no mercado internacional. Aí depois seriam o K-pop, depois a cultura, depois esse estilo de vida. Eu, na realidade, prefiro abordar através da perspectiva da tecnologia e como ela se tornou a grande forma de expandir esse conteúdo para o mundo. Então, existe uma perspectiva da Hallyu 1.0 e 2.0. Nessa 2.0 é chamada por alguns de Neo Hallyu, que seria esse momento em que a web, né, a web 2.0 que eu falei antes, a internet, se tornou o grande instrumento para essa diversificação do público da onda coreana e também como um facilitador desse consumo, né? Então, a Neo Hallyu esse nome ainda está em discussão, porque o que seria Neo, que seria tão novo assim, porque na realidade a gente vê dentro da construção histórica, né, já são quase 30 anos de uma construção desse fenômeno, desde a perspectiva local até a perspectiva transnacional dentro do mercado regional, para então essa perspectiva agora globalizada, né, global. A gente vê muito mais classificações e pequenas diferenças em momentos, mas dentro de uma mesma perspectiva geral, dentro de um mesmo contexto geral, que é a onda coreana. Então, a Neo Hallyu ainda está em debate esse termo, mas, sem dúvida, nós conseguimos enxergar dentro desse contexto geral que existem momentos de um crescimento muito rápido, porque, veamos e convenhamos, 20, 30 anos ainda é um pequeno bebê, assim, de uma construção de um país como um polo cultural de influência internacional, como é o caso da Coreia do Sul hoje, e como eu disse antes, se construiu, se atualizou no mercado internacional de forma muito positiva e de forma muito rápida, chegando até mesmo no nosso caso aqui no Brasil, que é um país, como eu disse antes, também muito distante culturalmente, geograficamente, da Coreia do Sul. Então, a gente vê momentos de abordagens diferenciadas que vêm de diversas perspectivas, do próprio governo da Coreia com seus incentivos, do incentivo privado, dos próprios fãs se interessando e expandindo esse alcance, das empresas que são as grandes
alimentadoras, né, desse movimento, especialmente as empresas de licenciamento de artistas, como é a SM, ou a YG, a JYP. Então, por fim, a gente tem muito debate para ser realizado ainda na academia, eu acho que esses debates na academia, eu acredito, né, vão ser muito positivos para ajudar que a onda coreana possa se compreender em meio ao cenário internacional de forma cada dia mais positiva e de uma forma a alcançar novos públicos em potencial de forma cada vez mais abrangente. Pós para o Gustavo. Como fã e jornalista, existe alguma pressão extra em produzir conteúdo sobre a Hallyu para a grande mídia? Você é uma das minhas maiores inspirações profissionais, tá? E o carinho também da Carol, Gustavo. Que fofa! Obrigado, Carol. Fico muito feliz. Eu acho que tem um pouco esse reflexo, sim. Como é um conteúdo que, para a mídia, de forma geral, ainda é muito novo, eu acho que quando começou a surgir essa demanda dos veículos de falarem sobre K-pop, porque não tem como não falar, sabe, especificamente sobre K-pop, existe, assim, uma coisa de que boa parte dos veículos ainda não entenderam ainda dessa necessidade de ter alguém específico, especializado na área, que trabalha na área, que pesquisa isso, que consome esses conteúdos. É o que eu falo das editorias, né? Então, ainda são poucos os veículos que têm uma editoria específica para falar de K-pop. E aí eu deixo até aí esse chamado, que eu espero que cada vez mais a gente tenha já uma nova leva de pessoas produzindo conteúdos na mídia, mas eu espero que cada vez mais esses espaços sejam ocupados por pessoas como eu, como ela, como a Dani, que pesquisam a fundo tudo isso, que estão acompanhando esses trabalhos, estão entendendo a relevância, têm contato, têm significado com a cultura mesmo, para que a cobertura seja cada vez mais responsável, como eu já falei. E existe sim uma pressão, acho que... Mas essa pressão vem muito por parte do que eu também já comentei anteriormente. A gente, como fã, primeiramente, a gente consome esses conteúdos, a gente entende, a gente sabe o que está acontecendo de fato. Quando cai na mídia, eu acho que a mídia tem essa série de equívocos por não fazer parte disso tudo, sabe? Por não entender esses conteúdos de uma forma mais completa, mais plural. Então, acaba tendo um viés muito, muito ocidental, muitas vezes, da cobertura, o que acaba irritando os fãs, acaba não sendo fiel aos conteúdos que estão sendo produzidos. E existe, sim, essa pressão, sabe? Então, mas eu acho que é uma pressão do bem, sabe? Eu acho que tudo isso que a gente tem hoje em dia na mídia acontecendo, a gente teve agora casos recentes aí politicamente, envolvendo ações, envolvendo protestos, envolvendo esse engajamento dos fãs, que não é de hoje, tipo, a gente teve aí uma overdose até da mídia tentando retratar essa movimentação dos fãs. Eu acho que essa pressão ela é necessária, eu acho que a gente tem sim que cada vez mais pressionar a mídia para abordar esses temas de uma forma respeitosa. A gente está falando de cultura, a gente está falando de uma sociedade, então a gente não pode mais ter essa cobertura do ponto de vista do colonizador, do objeto, sabe, em estudo, e geralmente ainda acontece. Então, eu acho que existe essa pressão, mas é uma pressão necessária. Então, eu fico, inclusive, muito feliz de trabalhar com isso e de ampliar mais esses conteúdos. Então, hoje em dia, quando eu vou falar sobre isso, eu tento trazer mais pluralidade para os assuntos. Então, se eu vou falar de K-pop, por que a gente não pode falar de como a sociedade influencia no K-pop, de como os idols lidam com isso, de como esses produtos chegam até a gente, de como a gente consome. Eu acho que hoje em dia, assim como a Dani disse, a gente tem um novo momento que não são mais produtos, e sim é o estilo de vida. Então, eu acho que a abordagem da cultura coreana e da Hallyu aqui no Brasil, ela tem que cair mais para um lado, que é o que eu estou fazendo no meu trabalho, que é falar sobre sociedade, que é o poder de inspirar, que é essa outra fase, né, da Hallyu. Então, eu fico muito feliz, novamente, muito obrigado pela pergunta, e eu espero que cada vez mais a gente tenha outros profissionais trabalhando na área, que os veículos comecem a abrir os olhos para isso, entendam essa necessidade, e é isso.
Ok, agora a gente tem uma pergunta aqui para os dois, da Jenny Cordeiro. Há pontos negativos no impacto da onda coreana? Se sim, como ocorre? Daniela, pode responder primeiro, por favor. Eu acho que existem pontos negativos em qualquer tipo de influência cultural, uma vez que nós recebemos ela aqui e nós a traduzimos, né? Então, nem sempre, como eu estava conversando agora com o Luz, né? Nem sempre as traduções são corretas e nem sempre nós temos as perspectivas preparadas para compreendê-la, né? Então, a gente acaba caindo em estereótipos, em orientalismo, em até mesmo preconceitos e racismos que são muito perigosos, né? Então a gente tem que ter essa preocupação e especialmente a mídia brasileira, que tem esse impacto cultural de forma muito intensa, né, no Brasil inteiro, ter essa preocupação de compreender esse fenômeno e traduzi-lo à nossa compreensão brasileira, o que ele significa, o que ele traz. Então, na realidade, eu vejo muito mais, dentro da perspectiva da onda coreana, ela por ela, questões positivas, na realidade, desse impacto internacional, dessa influência cultural, uma vez que nós, brasileiros, né, nós somos muito fincados em ideais eurocentrados, né? Somos um país colonizado por Portugal, toda a nossa compreensão social é muito europeia, né? Então, a gente acaba consumindo muito o Ocidente. A gente acaba retroalimentando esses ideais. Então, o que a gente consome é estadunidense, europeu, especialmente a Europa Ocidental, tanto que a gente nem dialoga muito com a nossa latinidade, né, com a América Latina. Então, é interessante ver que um fenômeno de um país tão distante, como eu disse, né, distante culturalmente, possa ter esse impacto aqui no Brasil e que a gente possa tentar ter novas perspectivas sobre o que é a Ásia. O que é o leste da Ásia, o que é a Coreia do Sul, sabe? Então, e tentar nos distanciarmos dessas nossas perspectivas eurocentradas e também desses nossos orientalismos, né? E o orientalismo tem essa perspectiva de diminuir, de menosprezar, de exotizar o que é a Ásia, o que é o tal Oriente, né? Então, quando a onda coreana chega aqui no Brasil, de uma forma ou da outra, ela atualiza o que é a Coreia do Sul para a gente. Mas, como eu disse antes, como qualquer outro tipo de influência, como qualquer outro tipo de consumo cultural, óbvio que pode ter os seus lados negativos, mas eu acho que faz muito mais parte de uma perspectiva nossa de tentarmos compreender e tirar disso coisas positivas para a nossa compreensão aqui, no caso, cultural brasileira. E, de uma forma ou da outra, atualizar. Vamos ver o sinal. Estão me ouvindo? Daniela, Gustavo, estão aí? Bom, Sim, vamos ver. Ok. Estou ouvindo. Enquanto isso, ok. Então, já ia ler alguns comentários, que já temos aqui vários comentários. Mas então, continuando. Gustavo, vamos partir então para a sua parte. Você acha que tem algum impacto negativo? Eu acho que dá para complementar o que a Dani já disse. Eu acho que, como de forma geral, tudo tem esse impacto um pouco negativo, mas que a gente pode já converter para o lado positivo, de entender que isso está abrindo espaço para discussão, de que isso está mostrando para a gente essa influência, esse poder de outras culturas, de outras sociedades. Então, é legal para desmistificar tudo isso. Esse lance que a gente disse sobre o orientalismo, é fundamental a gente romper com esses estereótipos que a gente tem por conta das nossas influências, por conta da ancestralidade. Então, eu acho que cada vez mais essa discussão vai vir à tona a todo momento, quando a gente está falando de uma cultura diferente. Então, eu acho que esse lado negativo, ele acaba refletindo muito numa reflexão que é necessária para a sociedade. Ok, a gente tem uma pergunta aqui da Elisa para você. Qual o papel das redes sociais no avanço da onda Hallyu? Como a gente disse, né, a internet e as redes sociais, elas correram em paralelo com o avanço da Hallyu. Então, a gente tem uma movimentação cada vez maior. Eu acho que os fãs, eles usaram as redes sociais a seu favor para
promover os conteúdos de K-pop, promover os conteúdos da cultura coreana. Então, ali a gente entende que as redes sociais, elas são a casa e o lar dessas fanbases, desses fandoms, que são milhares de pessoas, então a gente está falando de números muito grandes, que movimentam economicamente, movimentam uma série de outras coisas. Então, a gente vê aí tudo o que é, de certa forma, mais democrático na internet. Os fãs de K-pop, eles estão ali ativos, eles têm uma força muito grande, é uma representação muito, acho que parte da internet está ligado a isso. Então, tem redes sociais específicas que os fãs atuam cada vez mais, né, que o K-pop ganha mais espaço, mas, de uma forma geral, eu acho que a internet ela foi fundamental para que tudo isso acontecesse, para a gente chegar a entender a Hallyu de fato, a consumir esses conteúdos, porque é o que a gente já comentou também. É um produto, um material, um estilo de vida que está sendo produzido bem distante de nós, que tem diferenças culturais marcantes, mas a internet ela funciona como esse caminho, né? Então, a gente tem acesso a tudo isso, a gente já consegue consumir isso direto da fonte, então a gente já acompanha os nossos idols pelo Twitter, pelo Instagram, a gente já consome os lançamentos ali diretamente pelo YouTube. Então, acho que a internet ela é aí o grande massificador da Hallyu. A gente tem uma pergunta aqui também da Ana Ruth. Como a onda Hallyu se tornou um fenômeno globalizado, até que ponto ela deve se adequar a certos pontos, levando em conta o acontecimento do Black Lives Matter e a influência negra no K-pop? Sim, eu acho que isso também é um assunto que veio também agora à tona junto com os protestos, com tudo isso, de entender que a Hallyu e todos esses conteúdos, eles têm que começar a olhar para essas novas demandas e entender que, uma vez que isso se tornou globalizado, a gente não está mais tratando de questões locais, né? A gente está tratando de uma demanda global, de pessoas que vivem em culturas diferentes, que têm acessos diferentes a uma série de coisas. E, de certa forma, uma vez que a Hallyu ela quer chegar a todas essas pessoas, ela tem que entender, né? Tipo, a gente tem que olhar para o receptor e entender, tipo, quais as necessidades eu tenho que atuar aqui. É o que a gente falou também desse lance de atualizar. Eu acho que essa neo-Hallyu, que a gente pode falar, ela está nesse momento de entender essa demanda global e de começar a voltar para si mesmo e entender o que eu posso mudar, como que eu posso chegar a isso de uma forma mais correta, sem quebrar aí com outras questões que podem afetar as pessoas que estão, os consumidores. Então, acho que o movimento, por exemplo, isso que a gente viu acontecer agora com o movimento negro, ele trouxe uma grande discussão, porque a gente teve aí uma repercussão do protagonismo dos fãs em cima dessa causa, mas que, de uma forma ou de outra, essa causa não é dos fãs, e sim da comunidade negra. Então, os fãs, eles são aliados. Então, eu acho que também tem esse lado de mostrar que os fãs de K-pop, que os fãs de cultura coreana, eles estão ali, eles ocupam espaço, eles são significativos por si só, mas a gente também não pode criar essa expectativa muito grande, transformar isso num grande bloco homogêneo, né, de poder e influência na internet, que tá errado, tá totalmente errado, é um equívoco muito grande. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo agora também trouxe essa discussão à tona. É legal que a gente vê os fãs falando sobre isso, é legal que a gente tenha alguns veículos aí falando e comentando sobre esse tema, de desmistificar mesmo, né, essa visão do que são os fãs e tratar eles como indivíduos, né? Uma vez que a gente está inserido na sociedade, a gente tem esse papel, a gente é reflexo de tudo isso. Então, se está acontecendo fora, aqui dentro também está acontecendo, e os fãs são reflexo disso tudo. Gustavo, a gente tem uma pergunta também da Yasmin Min. Você ainda sofre muitos preconceitos por gostar e trabalhar com esse assunto? Eu acho que hoje em dia, não mais. Eu acho que a gente já partiu, já conseguiu romper essa barreira, sabe? Essa barreira do fã, que também é uma coisa muito legal de entender que cada vez mais a gente tem fãs maiores de idade, a gente tem cada vez mais um público diverso. Eu acho que o K-pop também, ele trouxe uma gama muito legal para a comunidade LGBT. A comunidade LGBT, ela se identifica muito com o K-pop, com a cultura coreana no geral, assim, aqui no Ocidente. Eu acho que esses preconceitos que a gente enfrentava como fã, eles estão sendo quebrados cada vez mais,
e tudo graças a essa expansão do K-pop. Eu acho que existe ainda assim esses estigmas que ainda perseguem os fãs, de achar que os fãs são só adolescentes, são só garotas, de que esses conteúdos não atingem pessoas aí acima dos 50, a gente acabou de ver aí um espectador que contou pra gente. E no trabalho também eu vejo cada vez mais isso. Eu recebo diariamente assim muito conteúdo de pessoas contando suas histórias. A gente tenta, inclusive, jogar isso na mídia para que isso reverbere de uma forma mais ampla e mostre que existem fãs de todas as idades, de que a gente não precisa mais criar estereótipos em cima dos fãs e entender que eles são significativos por si só, né? A gente não precisa ficar aí criando caixinhas para colocar fã disso, fã daquilo, e também não levar um pouco menos a sério essa ideia de que tudo bem ser fã, sabe? Tipo, a gente pode ser fã, independente da idade, independente do sexo, independente de qualquer coisa. Então, hoje em dia, não existe mais esse preconceito, inclusive dentro do setor. Antes, no começo, ainda existia, assim, uma certa dificuldade para outros jornalistas, para outros produtores de conteúdo falar assim, tipo, nossa, mas como assim você é, tipo, alguém especializado em falar sobre K-pop, mas por quê, sabe? Para quê? Mas acho que isso já se rompeu, então a gente cada vez mais vê espaços sendo criados para a gente poder ocupar. Então acho que acabou já, assim. Eu sei que ainda existe uma barreira muito grande que a gente tem que quebrar como fã e como profissional, mas para mim, dentro dos espaços que eu estou habitando hoje em dia, cada vez mais as pessoas reconhecem o trabalho e entendem a importância. Dani teve um probleminha na conexão, mas está de volta. Tá me ouvindo, Dani? Não estamos te ouvindo. Vamos ver agora, vamos tentando. Ok, Alô? agora tá Foi? bom. Agora Tá me ouvindo? Ah, sim, sim, eu nem sei o que aconteceu, porque estava conectada à internet e eu não conseguia acessar aqui o nosso estúdio, mas Tranquilo, estou de já volta. tem uma pergunta aqui para você, da Gabriela Opa, Pedrosa. beleza. Olá, Em relação Gabriela. à literatura coreana, como vocês veem a literatura coreana dentro da onda coreana? Então, a literatura é uma das vertentes da onda coreana, né? Tanto que é incentivada pelo governo da Coreia através de diversas perspectivas de incentivo financeiro e também de incentivo cultural para que ela possa se expandir dentro do cenário internacional. Então, é sim uma das vertentes. Então, de uma forma ou da outra, surfa a onda coreana, né? E consegue ser retroalimentada por outras vertentes da onda, especialmente os dramas de TV e a música, né, o K-pop, tanto que agora nós estamos com um drama coreano na Netflix chamado Tudo Bem Não Ser Normal, que foi interessante, que nessa semana agora passada ficou até no top 10 das séries mais assistidas da Netflix. Então já foi uma grande vitória assim, para nós fãs vermos esse reconhecimento de como esse material é interessante para um público brasileiro geral. E esse drama, ele aborda a literatura infantil, né? E a literatura infantil é um dos grandes pilares da literatura sul-coreana, por causa dessa reverberação internacional que está tendo. Existe um grande prêmio da literatura, que eu não vou lembrar o nome agora, que foi uma autora sul-coreana que ganhou o prêmio esse ano. Então, essa força da literatura, essa força da onda coreana incentivando e colocando em foco esses livros, esses autores, sem dúvida é uma desses pilares que está em crescimento, e a gente pode sim ver esse destaque hoje nessa grande arena internacional de consumo cultural, né? No caso do consumo da onda coreana. A gente tem uma última pergunta aqui da Yasmin. Vocês podem falar sobre a importância dos dramas dublados? Fique à vontade, quem quiser responder essa. Sem dúvida, os dramas dublados são a democratização desses conteúdos para
o público brasileiro, né? Especialmente quando a gente fala de uma dublagem que é em português brasileiro. Então, a dublagem é um processo que é muito mais do que apenas traduzir um texto, né? Traduzir palavra por palavra, mas sim traduzir para o nosso cenário cultural, todas as questões que estão ali representadas no texto daquelas falas, no texto daquela narração, é trazido para dentro do nosso contexto e assim fica mais palatável, mais fácil de compreendê-lo. Então, sem dúvida, eu acredito, isso assim, é bem claro na minha pesquisa, como os dramas coreanos sendo dublados, especialmente pela Netflix, que está sendo a nossa grande dubladora, né, desses conteúdos, está aumentando o alcance desses conteúdos, né, está facilitando o acesso, mas não só facilitando o acesso, mas também ajudando que brasileiros compreendam essa cultura que está sendo apresentada através dessas narrativas. Então, os dramas dublados, para mim, são um ponto essencial para compreender, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, como a onda coreana está se expandindo, e eu acredito que deve ser uma aposta aí direta das empresas sul-coreanas que dão conta desse mercado, né, que dão conta da onda coreana, apostarem cada vez mais nas dublagens, considerando, obviamente, os espaços culturais que estão entrando. Então, a dublagem é essencial e em todos os aspectos, assim, dentro da perspectiva do texto e na perspectiva cultural que esse texto pode nos representar. E qual que é a sua opinião, Gustavo? Pode complementar aí esse tema. Sim, eu acho que é enriquecedor, eu acho que democratiza, né, o conteúdo, eu acho que tudo que a Dani disse condiz muito bem com a importância da dublagem, e até espelhando um pouco a outra pergunta sobre literatura, a gente entende cada vez mais uma busca por tradição da literatura coreana. Então a gente tem editoras aí se movimentando para trazer cada vez mais livros que são clássicos lá já na Coreia, e que já ganharam muito espaço, já ganharam prêmios, e esses livros eles estão chegando aqui já. Então acho que da mesma forma que a literatura coreana ela está tendo também o seu momento de destaque, e eu acho que vai ter cada vez mais, acho que os dramas também, eles têm esse papel fundamental, e acho que uma vez que eles estão nas plataformas de streaming, que são consumidas aí por boa parte dos brasileiros, a gente entende essa necessidade, e eu acho que isso abre os olhos para uma nova cultura, né? Eu acho que eles são essa porta de entrada, né, para Hallyu. Ok, Gustavo, Dani, a gente vai ficando por aqui com vocês. Muito obrigada pela participação incrível, foi excelente. Muito conteúdo aí relevante para todo mundo. Obrigada, viu? Nossa, eu que agradeço. Foi uma oportunidade incrível poder conversar com tantas pessoas, né? Com todo mundo que está assistindo. Eu agradeço a todos que estão assistindo. Agradeço a parceria do GUS e o convite da embaixada. Sem dúvida, é muito importante para a academia, isso eu falo da minha perspectiva, poder dialogar com o grande público, né? Poder trocar com o grande público, especialmente com os fãs, e também com as entidades, né, governamentais nessa retroalimentação do que a gente pode trazer de perspectiva sobre a onda coreana e sobre os estudos culturais em geral. Então, muito obrigada, foi muito gostoso, por mais que tenha acontecido esse problema técnico. Gustavo? Muito obrigado também, fico extremamente honrado pelo convite da embaixada. Eu acho que dividir esse espaço aqui com vocês duas foi enriquecedor para a minha carreira, para tudo que eu já venho fazendo há anos, também assim como a Dani. Eu acho que é importantíssimo a gente ocupar esses espaços. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa dinâmica acontecendo. Então, eu fico muito feliz de ser um desses representantes. Eu acho que a cobertura do K-pop, da cultura coreana, como eu disse, ela só começou. A gente ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que precisa ser feita. Então, fica aqui o meu convite também para cada vez mais que todo mundo se inspire, coloque isso também e comece a entender toda essa nossa, assim como aconteceu comigo e com a Dani, que os fãs entendam que esse ideal do gostar e do ser fã pode te levar além, sabe? Então, cada vez mais a gente vê pessoas produzindo projetos acadêmicos. Eu faço parte de um projeto muito legal agora, que é o BRMs Acadêmicas, que são pessoas que produzem conteúdos específicos sobre BTS e cultura coreana. Então, a gente está aí ajudando outros estudantes que têm dificuldades e que querem levar o K-pop e a cultura coreana para o seu objeto de estudo. Na mídia também, eu acho que cada vez mais
a gente está democratizando esses temas, a gente está levando debates. Então, fico muito, muito feliz e agradecido pela oportunidade. Ok, muito obrigada. E a gente continua agora com os nossos comentários. Antônio, Daniela fazendo